Amém? Diz assim: eu sou um pequeno de Deus. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Se conseguir colocar no telão, Zacarias 4:10. Zacarias 4:10 diz assim: por que despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. E esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém? Você vai ver que em Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas Deus tem 7 Espíritos? Não. Seria 7 dons espirituais que Deus tem por si próprio. Nós temos o Espírito Santo, que é um só Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus em 3 pessoas. Mas quando fala em Espírito, está falando dos 7 dons espirituais que Deus tem atributos próprios, que está escrito lá, né, em Isaías. Amém? Então aqui Zacarias, no ano, acho que era 438 a 460 antes de Cristo, ele está tendo uma visão, né? Ele teve 8 visões, e ele está tendo uma visão, porque o povo estava desanimado. O povo tinha voltado na primeira leva do cativeiro, e eles estavam desanimados porque eles olharam o templo tão formoso de Salomão, os velhos ainda que ficaram na terra, os pobres, e viram aquele templo todo desmanchado, desconstruído, as pedras, os muros da cidade desconstruídas, as casas arruinadas, e tudo estava num caos. Então eles levaram, a primeira leva foi 3 levas de ida e 3 levas de volta. Da primeira leva à segunda leva, da primeira leva ida para o cativeiro e a volta deu 70 anos. Na primeira leva de ida, a última leva de volta, deu 180 a 200 anos. Então aquele povo, na primeira leva, ele olha, e depois também o templo para ainda por 5 a 6 anos a construção, e eles vê tudo destruído. Eles não vê nada que poderia ser reformado. Muitos adversários tinham se levantado naquela época. Então aí Deus, através das visões de Zacarias, ele enxerga as 2 oliveiras, né, descendo cada lado com os canudos e enchendo o menorá que seria as 7 pontas, que simbolizaria os 7 Espíritos de Deus, as 7 bem-aventuranças, o próprio Cristo, descendo e enchendo do próprio céu. E ele estava vendo as roupas sujas, na segunda visão de Josué, que era o sumo sacerdote junto com Zorobabel, que ia reconstruir o templo, e eles não tinham mais esperança. Então Deus dá essa visão para Zacarias e diz: por que vocês desprezam o dia das coisas pequenas? Né? Deus logo depois diz: meu é o ouro e minha a prata. Então a glória de Deus encheu aquela casa, e diz: a glória de Deus foi muito maior na segunda casa que na primeira. Eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Eu não sei se você vem da católica, de outra igreja, mas a glória dessa casa vai ser muito maior na tua vida do que na primeira. Deus vai fazer coisas muito maior aqui. Amém? E também tem um versículo muito lindo que está escrito em Coríntios. Eu já vou pregar a mensagem. Eu só quero dar umas pinceladas sobre as coisas pequenas, sobre as coisas menores. Está escrito assim em Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. Coríntios 1, 27. Se quiser botar um telão pode, mas eu vou ler aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está escolhendo uma Mari Perim que não tinha uma loja para concorrer com as grandes Casertel, talvez na época, para dar uma loja para concorrer. Deus não tinha, talvez, uma igreja Ipab e Arroio do Meio, e muitas vezes nós fomos taxados de fogo estranho. Vocês não sabem quantas vezes eu saí do mercado e com 4, 5 crentes na igreja no primeiro mês, e passava pessoas de outra igreja e dizia assim: era isso que tu queria, né? E eu já com mais de 23 anos de igrejas, em outras igrejas que eu pertenci, e eu queria algo diferente para o meu povo. Eu queria fazer algo diferente para a sociedade, mas muitas vezes eles nos taxam. Ou se você vem aqui e sonha um sonho maior, você é taxado como rebelde. Mas nessa noite Deus está levantando, como levantou na caverna de Adulão, aqueles que são fiéis a Davi, aqueles que estão aqui, aqueles que estão se juntando na caverna da Ipab, para guerrear as maiores guerras espirituais e triunfar sobre tudo que o diabo coloca, e você pisar na cabeça dele e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu creio, e até a chuva vai parar por causa do profeta, por um tempo. Amém? Senhor, encerra um pouquinho o céu só para eu pregar. Depois o Senhor toma conta aí.
Você não acredita? Eu acredito. Estava construindo minha casa e chuva. E chuva, quando eu vim encarei, o cara falou: tu não vai poder entrar porque é grama. Eu falei: quem disse que está chovendo Arroio do Meio? Ele falou: tu está ficando louco. Eu falei: eu era crente, daqueles bem louco mesmo. Eu disse: Senhor, tranca a chuva. Quando eu cheguei ali perto do posto que era do antigo Júlio, estava parado. A chuva daqui para baixo e de lá para cima não tinha chuva. O cara olhou para mim: mas tu é feiticeiro? Eu disse: não, eu sou muito mais que feiticeiro. Eu sirvo a um Deus poderoso no céu. Um Deus que tranca a chuva no céu, mas um Deus que abre o céu também. Oh, aleluia! E falar em coisas pequenas, às vezes nós escolhemos as coisas grandes, porque a gente, um dia o irmão Fernando me disse: Deus não quer coisa grande, Deus quer levantar a IPAB nas coisas pequenas. Me deu uma ira até dele. Eu digo: já sofri tanto na minha vida, tchê. Mas às vezes Deus faz isso. Deus quer pegar as coisas pequenas, nós queremos as coisas grandes, mas às vezes Deus quer fazer as coisas pequenas ficar grande. Porque qual é a glória se você vem para a igreja e você já é um multimilionário? Você vem aqui, você vai se achar o tal. Agora, quando você vem aqui, né, humilde, está trabalhando, não tem nada, e Deus começa a proporcionar algo muito maior na tua vida. Deus começa a acrescentar, Deus começa a fazer. Deus te levanta do pó da terra e te coloca entre os príncipes, porque é a promessa dele, de Deus levar pessoas para as nações. Eu não olho para o Wesley e enxergo o Wesley, o filho do Crescêncio. Eu olho o Wesley, eu enxergo o Filho de Deus vivo, aquele que Deus levanta. Eu não olho para o pastor David e enxergo o órfão, que a mãe dele está aqui porque ele é órfão de pai, né? Mas eu sou o pai espiritual dele, mas Deus é o pai que vai levantar ele para algo tremendo. Então Deus, tu tem um pai, você não é órfão. E ainda que você fosse órfão da terra, Deus te dá muito mais, ele é o teu pai. Então a Bíblia diz que nós escolhemos as coisas grandes. Mas olha bem, em Gênesis, não precisa colocar mais, irmão, porque eu tenho muito versículo. Gênesis 29:16, diz que Labão tinha 2 filhas. Olha só, a maior, a mais velha, eles casaram primeiro. Mas o que acontece? O coração de Jacó estava na mais nova, na menor. A Bíblia diz que o coração de Jacó estava na menor. E na menor ele trabalhou mais 7 anos. Então se você escolhe as coisas menores, às vezes, trabalha mais. Só que a menor que gerou, e vem a geração gerando, que gerou Cristo. Então sempre a menor tem mais promessa. Fica tranquilo. Amém? Eu nunca me esqueço. Quantas vezes nós trabalhávamos, eu e meu irmão, numa serraria. E muitas vezes saímos de casa, meu pai tinha trator, tinha coisa. Às vezes ele não gostava que eu falava, talvez não vai gostar, mas não interessa. Nós era pobre. Mas nosso pai não dava chance de nós trabalhar com os tratores. Sempre os estranhos era melhor. Então nós tínhamos que sair de casa e trabalhar por conta. E nós trabalhávamos numa serraria. Eu era o mecânico, fazia curso no Senai, afiava ceras, e ele trabalhava no caminhão. E às vezes eu pegava o caminhão e também trabalhava. Nós fazíamos loucura nos matos, só Deus sabe o que nós fazia. Deus guardava, porque nós estávamos mortos. E de meio-dia, quando chovia, eu não podia ir para casa, porque recém-casado, a minha esposa então se virava como podia. Sabe o que nós comia? Uma coxa de galinha dividida em 2. Pergunta para ele se não é verdade. E nós trabalhávamos, Mari. E eu não me envergonho. Eu não me envergonho quando um dia eu entrei numa igreja luterana, porque eu não podia ir na católica, era muito longe, chovia. E a menina mais rica do bairro de Palmas olhou para mim, eu com tênis 42, com 12 anos, porque eu não tinha tênis para colocar. E ela começou a gozar na escadaria da igreja. E eu passei vergonha e me escondi. E eu fiz uma oração: Senhor, até quando? Talvez você já foi envergonhado. Talvez por ser pequeno, ser menor, ou por passar necessidade, você já foi envergonhado. Mas não deixa isso te abalar, porque você pode se frustrar e ficar com a tua estima baixa lá e dizer que você não vai ser nada. Agora você pode fazer que nem Oséias, chegou aqui com um pitarinho na boca, né? Olhou para mim e disse: você vai ser um profeta das nações. E ele larga o cigarro, começa a cantar músicas aí, casa com a mulher mais bonita da igreja e virou um pastor da IPAB. Então é uma questão de decisão tua, meu filho. É uma questão de decisão tua. Amém? Ou você quer mudar, né? Porque que Deus diz? O que diz Deus no Salmos 8, versículo 5? Sabe o que Deus diz no Salmo 8, versículo 5? Deus fez o homem menor, muito menor que os anjos, mas sujeitou a terra para que ele governasse e dominasse. Mas tem gente que vem para a igreja, Jesus diz que te liberta, mas é dominado pelo cigarro, pela cachaça, pelo vício, é dominado por tudo. E Deus te diz que você era menor que os anjos. Você está aqui porque você não está no céu, mas Deus te deu a terra para dominar. Então domine. Você é menor, você é pequeno, mas tem autoridade em Jesus para dominar.
Amém? O que está escrito em Provérbios? Provérbios capítulo 30, 24, 25, 26, 27, 28. Deus usa 4 coisas. Olha só, irmãos. Deus usa 4 animais: formiga, coelho, gafanhoto e aranha. Por que Deus não usou girafa, elefante, baleia, né? Por que Deus não usou boi? Podia dar um exemplo, e são os 4 mais sábios. Deus usou pequenas coisas. A Bíblia diz 4 animais pequenos. Sabe por quê? Porque os 4 são exemplos para a Bíblia. A formiga trabalha no verão para guardar. Tem gente que gasta mais do que ganha. Por isso que nunca vai ter. A Bíblia aprende com a formiga. A formiga pega a folhinha nas anteninhas e vai caminhando, ó, né? Como a Ipabe sentadinha aqui, ó, uma atrás da outra. Você nunca vai ver uma formiga brigar com a outra, porque a formiga sabe o seu trabalho. Muitas vezes nós queremos ser maior, né? Agora eu vi esses dias uma formiga querendo carregar uma folha maior que ela, né? E ela não podia. De repente vem a outra formiga, derruba a formiga, corta no meio, e aí cada uma leva um pedaço. Irmãos, aprende com a formiga, né? Temos que aprender que a formiga são pequenas coisas. O coelho, se você fizer isso aqui, ó, quer matar um coelho, dá um tiraço assim no nariz dele, mas ele faz seu ninho entre as pedras. Deus está dizendo assim, ó: te esconde na rocha que é Jesus. Seja um coelho hábil, corre das coisas que não são de Deus, mas se esconde na rocha que é Jesus. A aranha, irmãos, a aranha você pode ver que pode construir o rei a casa mais formosa que tem, pode construir o rei a fortaleza mais grande, até a rainha da Inglaterra, mas pouco a pouco tu vai ver lá no forinho da casa uma aranhinha. Como é que ela se infiltrou lá dentro? Deus diz que nós, como crentes, temos que se infiltrar nos lugares e tomar possessão deles. Aprende com a aranha. Oh, aleluia! E também o gafanhoto. O que é o gafanhoto? O gafanhoto não tem rei, não tem ninguém. Nós não podemos olhar exemplo de governo nem nada. O gafanhoto, sabe quem comanda ele? Os céus. Ele sabe a sua direção, ele sabe o que ele precisa fazer, e ele voa em conjunto. Ele não briga com ele. Ele não é que ele vai e devasta. Os crentes têm que ser unidos. Os crentes precisam andar junto. Os crentes têm que andar junto para tomar possessão das terras que Deus deu. Olha as coisas pequenas que Deus deu. Amém? Vamos falar um pouquinho mais, eu vou pregar. Olha bem o que diz Salomão. Quando Davi morre, está perto da morte, Salomão era do trono. Deus diz assim: Salomão, eu vou te entregar tudo isso. Ele tem um sonho com Deus. Ele oferta mais de 1.200 bois. E ele faz com que Deus faz com que ele sonhe com ele. E diz: Salomão, me pede o que tu queres, eu te darei tudo. A primeira resposta de Salomão foi: Senhor, eu sou um menino, eu não sei entrar e nem sair. Imagina, se fosse um outro, podia dizer: não, mas eu sou filho de Davi, não, mas eu sou esse, não, mas eu vou ser um rei. Ele disse: Senhor, eu não sou nada, eu sou um menino. Como é que eu vou governar tanto povo e tanta riqueza que o meu pai adquiriu? E aí ele pede sabedoria. Sabe que aquele que se humilha pede sabedoria para ter e andar entre os irmãos. O crente tem que ter sabedoria. Amém? E Deus acrescenta riqueza. Então seja pequeno que nem Salomão. Pode herdar muita coisa, mas se humilha para que Deus te levante, irmãos. Amém? O que diz também aqui em Mateus? Olha só, como é que Jesus chama os apóstolos. Em Mateus, aqui no capítulo 10, versículo 42, se alguém oferecer um copo de água para um dos meus pequeninos, sabe como é que Deus chama os apóstolos? Ele não chama de grandes apóstolos. Hoje o que eu mais vejo, você que está em casa, talvez está numa grande igreja, vamos receber o grande apóstolo. Só falta os caras achar que é Jesus, né? Sabe como é que Jesus chamou os grandes apóstolos deles, o maior da terra? Se alguém der um copinho de água para esses pequenininhos aí, ó, oferecer um bolinho para eles. Sabe como é que Jesus chamou os pastores? Né? Tem que respeitar sim, são homens de Deus, mas de pequeninos. Olha só que maravilha, né? E aí, em Lucas 12, 29, a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados. Pedro deixou o barco, o outro deixou isso, estava preocupado. E aí começaram a discutir o que eles iam vir de comer, como é que eles iam viver, e Jesus seguindo com a caravana para pregar o Evangelho. Então em Lucas diz assim, ó, 12, 29, 30 e 31, buscai primeiro as coisas do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Os passarinhos, os corvos não plantam. Olha só, eles são pequenininhos, mas Deus tem cuidado deles. Muito mais vocês valem que eles. E olha bem o que ele diz assim, ó, no 32, não temais, ó pequeno rebanho,
não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai guardou tudo que é de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Não se preocupa, pequeno rebanho, Deus vai cuidar de vocês. Muitas vezes nós se preocupamos com tantas coisas e não buscamos o reino dos céus. Muitas vezes se preocupamos em buscar tanta justiça dos homens, mas não buscamos o reino dos céus. Então nessa noite Deus está levando você a buscar as coisas dos céus, as coisas de cima, e o resto vos será acrescentado. Amém. Vamos passar para outra parte aqui, irmãos. Eu tenho tanta coisa para pregar. Dá uma glória a Deus aí, agora eu vou sair para a mensagem. Até aqui foi a introdução, falando de pequeno, de menor, de desprezado. Amém? Isso tudo nós já passamos. Agora o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 4. Olha só, chega uma mulher, que na época da seca, e na época da perseguição de Acabe, esse profeta Obadias escondeu 100 profetas numa cisterna, e manteve esses profetas com pão e água, e comprando, e ele adquiriu muitas dívidas, e a Bíblia declara que essas dívidas mais tarde, quando passa o rei e outro rei vem, elas vêm chegando, e aquele que emprestou o dinheiro agora vai pedir de volta, e ela não tem os recursos. E a Bíblia diz que o cara disse, bom, nós sabemos que o costume de Israel é o seguinte, você pegou, você paga, e se você não tem dinheiro, segundo a lei, eu posso levar os teus 2 filhos como escravo, e eles vão trabalhar por mim e para mim, o tempo que for necessário, para pagar as dívidas. Olha só, aquela mulher estava numa situação pequena, uma situação difícil, mas a Bíblia declara, em 2 Reis capítulo 4, versículo 1 e 2 e 3, aí o profeta ouve ela e diz, o que tu tem, mulher? Ela diz, a tua serva não tem nada. O profeta diz, tu não tem nada? Ela responde, a sua serva tem, mas é um pouco de azeite. Quantas vezes a gente chega nas pessoas, e as pessoas dizem, pastor, eu não tenho mais solução. Não tenho, a boca. Não tem mais solução, cuida com a tua boca. Pastor, eu não tenho nada. Aquela mulher, ela disse, eu não tenho nada. Mas é mentira dela, porque ela tinha um pouco de azeite. Ela tinha talvez tão pouco, irmãos, tão pouquinho, que era uma xicrinha só, que ela tinha sobrado, e a dívida estava lá, era só uma xicrinha, e o profeta não pediu o quanto ela tinha. Eu como profeta não estou perguntando o quanto você tem, qual é o teu recurso, eu não estou perguntando qual é a situação que você chegou aqui, qual é a cirurgia que você tem que fazer e o médico quer cobrar. Eu não estou perguntando para você qual é a tua situação da segunda-feira. Eu estou perguntando e você vai dizer, pastor, tu não está no meu lugar. Aos meus olhos o pouco que eu tenho é nada, mas aos olhos de Deus o pouco vai virar muito. Aleluia. Aí o profeta insiste, o que tu tem, mulher? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Tudo bem, então se você tem dívida, tem um monte de coisa, mas você tem um pouquinho, entrega na mão de Deus. E aí o profeta libera a palavra, vai na tua casa, fecha a porta e a janela, fecha tudo sobre si, não deixa nada aberto, não deixa as coisas erradas do mundo entrar na tua casa, fecha as portas e a janela, não faça mais coisa errada, não faça mais nada, faça as coisas de Deus. Aprende com a palavra. E o pouquinho de azeite, quando ela entendeu a palavra do profeta, ela fechou a casa sobre si, chamou seus filhos, pegou o vaso emprestado, e aquela xicrinha de azeite começou a derramar. Ela começou a derramar, e quando ela derramava, enchia o primeiro vaso, ela derramou, encheu o segundo, e derramou, encheu o terceiro. Eu estou falando para uma geração que tem pouco, mas vai virar muito na mão do profeta, vai virar muito na mão do profeta. Deus não está pedindo muito, Deus está pedindo pouco para multiplicar. Oh, aleluia. Se Deus quisesse fazer uma igreja forte da IPAB, Deus tinha chamado o prefeito, os maiores empresários de Lajado e Arroio do Meio. Não, Deus está levantando os pequenos, colocando como empresário para sustentar a obra. E a Bíblia diz que encheu-se os vasos, ao ponto que o profeta libera a palavra. Eu vou liberar uma palavra para quem tem pouco aqui, ó. Quem tem pouco? Aos seus olhos quase nada, a situação quase não tem mais saída, aos olhos dela estava. Aí o profeta diz, fecha a porta e multiplica.
Agora que multiplicou, vai e vende e paga a tua dívida. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que tem pessoas que vão pagar suas dívidas sim. Deus está dizendo que vai multiplicar. Deus está falando que tem coisa que tu tem que resolver na tua casa, nem na igreja, é na tua família. Fazer as coisas certas, é fechar a porta e a janela do pecado, das coisas erradas. E se multiplicou ao ponto, sabe quantos casais nós perdemos na IPAB? Eu acho que passa de 20, talvez até 30, que chegaram aqui e não quiseram casar. Rapaz, a maioria dessa igreja, não estou falando agora, mas uma época era desses casados. Posso falar? O Márcio e a Mari vivia junto, não tem como prosperar. Deus não tem. Como é que Deus vai? Deus não vai contra a palavra. Você pode se escabelar, passar martelo na cabeça, se bater, botar teu corpo para ser crucificado. Aí eu disse, Mari, tu vai trabalhar o resto da vida, né? Tu pode ficar o resto da vida do jeito que tu está, ou tu pode botar a tua vida em dia. Fecha a porta, fecha a janela, fecha os espaços, vai para casa, multiplica. Casou com o Márcio, loja. Márcia, vida direitada, o marido foi embora, levou o carro, levou tudo. Eu sei que às vezes ela não gosta de falar, deixou ela abandonada. Dívida da casa, mandei fazer mais dívida, pagou tudo. Hoje já tem uma chácara paga que vale mais de 1 milhão, não sei quantos terrenos são. Só para te dizer, talvez ela não vai gostar, mas comprou o carro zero, segunda ou terça-feira está chegando. Vocês sabem o que a Márcia tinha? Só tinha para me dar dor de cabeça. Toda segunda-feira, durante o primeiro ano, ela me ligava. Pastor isso, pastor é aquilo, pastor é aquilo. Eu falei, fica firme, minha filha, é a prova de Deus. Desiste, ou fecha a porta de tudo e vai multiplicando. Vai pegando as palavras do profeta, vai derramando óleo, vai derramando óleo. Amanhã depois, meu filho, né? Deus não precisa. Quantas vezes, se eu pudesse falar tudo, mas talvez tem gente que nem volta mais. Para Deus não dá, mas para o diabo dá. O que você não dá para Deus, o diabo leva. Aí o pastor fala, o outro fala, mas não ouve. Mas daí quando precisa, pastor, vem na minha casa, pastor. Irmãos, abre a tua visão espiritual. Pelo amor de Deus. Aquela viúva, ela tinha que entregar os filhos, ela não foi falar com a vizinha, chorar as mágoas. Ela não foi lá no vizinho contar a situação. Não, ela foi procurar o pastor, o profeta, o que pode resolver. Mas 90% da igreja quer fazer fofoca, vai contar para um, para outro, para outro, para outro. Por isso que nunca resolve nada, rapaz. Liga para o profeta. Conta tudo. Aqui, ó, se vocês soubessem quantas ligações eu levo às vezes por dia, e até hoje nenhuma veio de volta, porque todas eu resolvi. Graças a Deus. Se tem alguém aí que eu não atendi e que deixei numa situação contrária, sem dinheiro, sem comida, sem nada, ou que eu não resolvi, pode levantar de pé aqui, ó. Pode me denunciar. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o profeta que eu sou nesse altar, eu sei o Deus que multiplica na vida de você. Então, abre o teu coração para o pouco. Não faça desprezo das coisas pequenas. Amém? Olha bem aqui, ó. Você sabe a história de Elias? A história de Elias é linda. Ele fecha o céu e diz, não chova. Não chova mais, por 3 anos e meio o céu se encera. Depois ele abre a boca para chover. Depois de um bom tempo. Só que assim, ó, primeiro ele mata os profetas de Baal. Acontece que ele chama fogo do céu. Você sabe a história. Ele desafia os profetas falsos. E tudo isso ele faz e vence. Desce aquele fogo, consome o holocausto, consome a oferta. Mas chega um período agora que ele tem que liberar a palavra do céu. Ele tem que liberar a palavra que vai chover novamente. Ele tem que liberar a palavra sobre as coisas que podem acontecer para a terra produzir seu fruto. É 3 anos e meio de seca. Então ele está em cima do monte, em 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Então Acabe diz assim, como é que vai ficar? Tu já venceu? E aí ele disse para Acabe, olha, sobe na tua carruagem, bebe e come, e te larga, porque vai chover. Acabe pega a carruagem e vai. Aí o profeta menor está lá com ele, ele disse, você sobe em cima do monte, moço. Ele sobe em cima do monte. E ele diz, agora, o que tu vê? Ele olha, não vejo nada. Profeta, não vejo nada. Tem gente que entra nesse culto e sai, e não vê nada. Aí, vai lá, sobe de novo. Aí faz a campanha da 7 sexta-feira. Quem tu vê? Nada. Profeta, não vejo nada. E assim por 7 vezes ele vai e volta. O profeta já está irritado. Ele disse, eu não estou pedindo para você ver nuvem grande, porque é 3 anos e meio de seca.
Então se você vai querer ver uma nuvem, você vai ter que ver uma nuvem que cobre o céu inteiro. Eu não quero saber de nuvem grande, eu quero saber o que você vê. Tem gente que vem para a igreja e quer ver o anjo do Apocalipse. Quer que desce aqui, fala em língua e o anjo desce junto, cai de costa. Eu já falei para o pastor, para de ver anjo. Quem vê fica em silêncio. Aí, irmãozinho querido, ele diz, por amor de Deus, vai lá, homem, e vê alguma coisa no céu. Vai naquele culto e te apega a alguma coisa pequena que sai da boca do profeta. Então ele vai. Ele olha, ele já nem volta, porque para ele não é nada. Ô profeta, eu enxergo uma nuvem. Mas não é para matar a seca. É só pequenininha do tamanho da tua mão. E quem diz que eu preciso enxergar nuvem grande? Diz o profeta Elias, quem diz que eu preciso ver coisa grande? Eu quero ver coisa pequena, porque o meu Deus, se tiver nuvem grande, não faz chover, dá seca. Mas quando a nuvem é pequena, e o meu Deus quer fazer chover, e aquela nuvem pequena vem, ó. Eu estou enxergando uma nuvem pequena vindo sobre a tua vida aí, ó. Talvez você não está enxergando o teu milagre. Você está esperando algo poderoso nessa noite grande. Tu está esperando, não, Deus está fazendo coisas pequenas virarem grande na tua vida. É uma nuvem pequena, é muito pequena, é quase invisível no horizonte, mas ela está se aproximando com a bênção de Deus. Sabe por que ela tem a forma da mão de um homem? Porque é a mão de Deus que está se aproximando e você não está vendo. E quando a mão de Deus chega em cima, a Bíblia diz que o céu começa a chover, e a chuva mata a seca de 3 anos e meio. Nuvem pequena, mas a gente só quer ver coisa grande. Tem gente que vem no culto e acha que Deus vai descer aqui. Deus já desceu, irmão, na vida dos profetas. Se Jesus quisesse descer, ele tinha continuado em carne. Ele foi ao Pai, e ele mandou o outro, o Consolador, que habita em mim. E quando eu libero uma palavra, essa palavra você pega, é pequena, é só uma palavra. Mas uma palavra de um profeta, né, você está enxergando Cristo vindo sobre as águas. E aí, a Bíblia fala que, e João, que conhece a voz do Mestre, ele conhece. Jesus disse, não tem mais. Um grita, é o fantasma, outro diz, não, mas quem é que é? No meio de uma noite, uma chuva, raios, tempestade, escuridão. Mas quando o mestre diz, não tem mais, e João conhece, é o Cristo, é o Messias. Tem gente que vem e não conhece, no meio do problema, da escuridão, no meio da tempestade da vida, no meio dos sufocamentos, das causas impossíveis, eles não ouvem a voz de Deus, porque eles não têm intimidade. E João deitava a cabeça aqui e tinha intimidade. Aí Pedro, que não conhecia, mas sabia que ele tinha poder, porque Pedro era corajoso. Mestre, se é você, manda eu ter contigo. Imagina, Pedro pula no barco, sobre as águas, e não afunda, e começa a caminhar nas águas. O problema não é caminhar nas águas, porque a palavra sustenta. O problema é tirar os olhos de Cristo. Então quando o profeta libera uma palavra, vai melhorar, vai mudar, a colheita está chegando, e a gente tira os olhos. E quando a gente tira os olhos, a gente começa a afundar. Olha o que Deus tem feito nessa igreja, irmãos. São 600 membros que Deus tem levantado. Eu não vejo, sabe o que as pessoas me julgam hoje? Que é a igreja dos ricos. Não tem mais bicicleta encostada, só tem carão. Na pandemia todo mundo fazendo convocação para ter 5 pessoas na igreja. Nós tínhamos que fazer 7, 8 cultos e mandar as pessoas ficar em casa, né? Então eu vou dizer para você, tem algo diferente aqui. Não é o pastor Sérgio, o pastor Tiago, o pastor Lucas, o pastor David, o pastor Oséias. É a simplicidade de Cristo, que cura o surdo, cura o cego, né? Cura o paralítico, cura o câncer. E eu sei que Deus está aqui para curar. É só uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. É você que está achando algo grande, mas Deus quer procurar as coisas pequenas. Amém? 1 Samuel capítulo 17. Olha só, Deus fala com Samuel. Samuel, vai na casa de Jessé, vai ungir um rei. Deus nunca fala para o pastor, o profeta, quem ele vai levantar, o próximo. Como seria bonito Deus falar comigo e dizer, levanta o Cristiano, separa ele. Deus não fala. Deus coloca a oportunidade para todos. Vai até a casa, vai até a igreja. E aí, aquele que está apacentando, aquele que está fazendo o trabalho do Pai, aquele que está cuidando das poucas ovelhas, é aquele que está trabalhando para a obra, é aquele que eu vou levantar. Aí chega em casa Eliabe e Samar, né? Todos aqueles grandes homens parados em casa, vivendo à custa do pai rico. Mas Davizinho, o menor, o rejeitado lá, o menor, estou pregando sobre os menores,
cuidando das poucas ovelhas do pai. Aí, a Bíblia diz que Samuel chega lá e quando ele olha para Eliabe, ele diz, deve ser isso aqui, porque é bonito. O que Deus fala? Não olha a aparência, nem a altura, e nem a grandeza, nem a formosura. Eliabe era muito grande, e Deus não quer levantar grande, Deus quer levantar os pequenos. Aí vem Samar, e começa a vir os 7 filhos, e nenhum Deus manda levantar. Aí ele disse, escuta, acabou os mancebos, não tem mais ninguém. Um olha para o outro, mas se Deus mandou escolher o rei, como é que não tem? Tem tudo aqui. Não, mas tem que ter mais alguém, porque Deus não se engana. Deus mandou vir aqui para ungir alguém, mas aqui, sabe que Deus se enganou dessa vez? Aí o Jessé diz assim, tem mais um, mas é o menor. Tem mais um, mas é o menor. Eu nunca me esqueço, pastor David, eu fiz uma campanha, uma época, quando eu ainda frequentava as Assembleias de Deus, e na época eu era evangelista, eu trabalhava para fora, e eu fiquei uma semana em Santo Ângelo, e de noite, irmãos, eu não conseguia dormir, porque naquela época, eu era muito mais profeta que hoje, eu acho que eu trabalhava, né, assim, ó, muito mais para Deus, eu jejuava, subia para o monte 6, 7 dias, fio, descia, e eu cheguei lá naquela cidade, Deus começa a revelar tudo. Então assim, eu chegava na casa, revelava as pessoas, orava para as pessoas, caía, passava a pessoa na rua, eu atacava na frente da casa do teu pai que era vivo, né? E o teu pai começou a ver aqueles milagres, e eu pedi, você não quer ser curado? Não, não quero ser curado, eu quero morrer mesmo, ele dizia para mim. Eu digo, não fala isso, não, eu quero morrer mesmo, mas só que eu quero morrer salvo. Eu digo, bom, a escolha é tua, e ele acabou falecendo salvo, graças a Deus. Mas passava as pessoas, nós orava, caía as pessoas na rua, e de noite eu não tinha mais paz, pastor Lucas, era 10, 11 horas da noite, eu estava atendendo pessoas, e num dia o pastor dele olhou para mim e falou assim, eu quero ter, o que esse homem tem? Naquela época, o menor, aquele era ignorado por todos, era um menininho que estava lá, queridinho, estava querendo fazer um concursozinho para trabalhar no exército, miudinho, estava caminhando lá, né? E eu olhei para aquele menino, fiquei com pena dele, eu disse, Davi, vem comigo, vem para Arroio do Meio, cheio de problema, era o menor da casa, triste porque não passou no exército, era um menorzinho. E ele disse assim, eu quero ter o que esse homem tem, e hoje quase, eu acho que ele já passa de mim, porque ele é mais profeta que eu. Tu sabe, aquilo que você admira, aquilo que você quer, você acaba atraindo. Então Deus nunca se engana, Ele mandou na casa de Jessé. Se Deus abriu uma Ipabe aqui, é porque Ele está escolhendo os pequenos Davi. O frasco de óleo está na mão dos pastores. Agora eu não sei quem vai ser o próximo aqui, ó. Eu não sei quem vai ser o próximo. Talvez você. Quem é que está trabalhando para as ovelhas? Quem é que está jejuando, orando pela obra? Eu sou só um profeta que carrega o vaso, ó. Eu sou só um profeta que tem azeite. Mas a escolha não é minha, a escolha é dele. A escolha não é minha. Ele está procurando os menores entre o povo, aqueles que estão no campo, aqueles que estão trabalhando. Deus não chama desocupados. Amém? É só o menor. Glória a Deus. Também está aí, ó. 1 Reis, capítulo 17. Elias tem que descer o monte. E aí Deus já dá a direção. Numa época de seca, vai para Serepta, porque tem uma viúva pobre lá, que tem um único filho, está perto da morte. O profeta chega lá, você vai encontrá-la perto do portão da cidade. Ela vai juntar uns gravetos e vai fazer um pequeno fogo, vai assar um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que ela tem um bolinho. Ela vai comer o bolinho e pedir a morte. Agora eu vou falar sério para você. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já pediram a morte. Eu já pedi muitas vezes. Teve situações na minha vida contrária, eu crente, não da Ipabe, e de tanta perseguição e coisas, e lutas espirituais, eu disse, Senhor, será que não é melhor eu morrer? Quem de vocês já pediu a morte muitas vezes? Senhor, será que não é melhor tu me levar? 2 apontou, aqui todo mundo, acho que não. Aquela viúva não tinha mais solução. Mas quando uma pessoa, Deus dá uma direção para ir, fica tranquilo. Se hoje você ganhou um convite e chegou na presença de Deus, é porque algum profeta te visitou. Você não está aqui por nada, viu, Neuza e Gerson? Porque Deus achou um profeta e trouxe para cá para multiplicar algo. Então aquela viúva chega lá e o profeta diz, o que tu tem, mulher? Faz um bolinho para mim. E ela responde para o profeta, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de farinha
e de azeite. Vou fazer um bolinho e morrer. Tu olha bem, para dividir com o profeta, ela não queria, ela teve medo. Ela disse, eu não posso dividir, eu não tenho nada. Eu só tenho para mim. Agora iria mudar na vida dela alguma coisa? Porque ela ia comer o pouco e morrer. Tem gente que come o pouco e vai morrer, porque não sabe dividir. Tem gente que não dá para a igreja, mas o diabo leva. Irmãos, você foi escolhido por Deus. Então aquela mulher não tinha solução. Ela comia a farinha e um pouquinho de azeite, terminou. Ela ia comer e morrer. Olha o que o profeta diz: me faz um grande bolo. Vai lá buscar farinha emprestada e me faz um baita de um pão. Estou pregando para os pequenos. Vai lá e me faz tudo o que tu tem. Mesmo sendo pouco, faz um bolinho mais ou menos grande para mim. Por isso que a divisão multiplica. O menino tinha 7 pães e 5 peixes e 7 pães. Ou 2 peixes e 5 pães. Assim. Não é porque tem 2 histórias, mas as 2 são bem parecidas. São 2 multiplicações. Só que eu vou dizer para você, se o menino não dá o pouco, não tem multiplicação. Filipe diz, não tem nada, só tem esse menino aí, mas não vai dar que chega. Sabe desprezar as coisas pequenas. Nunca despreza o pouco de alguém. A viúva pobre só tinha uma moedinha. Quando ela jogou, ontem eu vi as crianças jogando aqui, fazia aquele barulho, pá, as moedas, pá as moedas, pá as moedas. Tem gente que às vezes eu vi gente dar risada das crianças. Para ti é pouco. Aquela viúva, Jesus mandou os discípulos observar. Olha as ofertas do gasofilácio, fica observando. Aí vem um doutor, um monte de dinheiro. Vem o outro, um monte de dinheiro. Aí vem aquela viúva pobrezinha, corcundinha, que não tinha nada, e solta a única moedinha dela. A pequena moeda da viúva. Só que aquela pequena moeda da viúva era o sustento que ela tinha para aquele dia. Amanhã ela não saberia o que comer. E ela pensou, como eu não tenho nada, eu vou dar tudo. Porque se nada já não é nada, não vai me saciar igual depois da manhã. E a Bíblia diz que Jesus disse, a pequena moeda da viúva foi muito maior do que todas as ofertas. Deus não está medindo a quantidade, Deus está medindo a qualidade. Deus não está medindo o quanto você dá, o que você pode dar. Por isso que Paulo diz, contribui segundo o seu, e não oferta, né, por necessidade, mas de abundância de coração. Aquela mulher está lá e deu aquela pequena oferta e foi voluntária. Ela deu tudo. Agora o profeta está lá, e a viúva diz assim, ó, com o único filho, eu vou fazer um pouquinho de farinha e vou morrer. Era muito mais fácil para ela comer e não dividir com o profeta. Ela não queria dividir, porque ela disse que não tinha. E o profeta diz, olha mulher, tu que sabe, mas faz primeiro um bolinho pequeno para mim. Olha bem, o pouco pequeno, amassa aquele pouquinho e faz um primeiro para mim, um pequeno. Divide a farinha em 3, faz para o profeta. E a Bíblia diz que ela foi lá, amassou, e ela acreditou na palavra do profeta. Eu estou falando para alguém aqui, ó, que muitas vezes na segunda-feira não sabe para onde se atirar, mas aquela ofertazinha que vai ter na mão do profeta, acho que você não está entendendo. Tem portas abrindo tão grande aqui, ó, que você não vai conseguir nem ver. Tem portas abrindo aqui, ó, simplesmente pela tua voluntariedade de dar, que você nem está sabendo. E aqui a viúva vai lá, por isso que tem pessoas que são contra até primícias, vou explicar. Aquela viúva não precisava dar para o profeta, ela podia ter levado um pouquinho de farinha e dizimado no templo. Mas ela enxergou o profeta e disse, eu vou dar para o profeta. Quando ela amassou a farinha e deu para o profeta comeu. Ele usou daquela primícia, daquela farinha. E a Bíblia diz que ele olha para a viúva e libera uma palavra. Quem já ofertou aí na vida do profeta, levanta a mão de Deus. Eu vou profetizar para alguém aí, ó. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele liberou a palavra, nunca mais vai faltar farinha, e nunca mais vai faltar azeite. Tem gente que não entende o mundo espiritual. Meu Deus do céu, tem gente que não está entendendo o mundo espiritual. Como é que pobre, uma pessoa que nem a Márcia, nunca tinha ido uma praia, né Márcia? Não sabia o que era uma praia. Saiu o marido com dívida, não conseguia quase que trabalhar, não tinha emprego.
Me diz uma coisa, começou a vir faxina. De repente, há 3, 4 meses, a conta de luz zerada. Ela chegava em casa, debaixo da porta, dinheiro, e não eram os pastores que colocavam. E de repente, ela quer vender a casa e pede para o profeta, libera uma palavra. E de repente, ela compra uma chácara com 20, 30 terrenos. E de repente, o Delmar recebe uma quantia, paga a chácara, o resto ela vende a casa. E de repente, vão na Chevrolet e compra um Onix novo. E de repente, vai vir mais dinheiro da aposentadoria. Sabe o que tem? É divisão do profeta. Só que pergunto para a Márcia, quantos anos de igreja e quantos anos de fidelidade? Eu até me constranjo. Hoje ela fez um almoço, me convidou na mesa, né? E oferta na vida do profeta. Como é que eu não vou liberar uma palavra? Não tem. Amém? É Deus. Quando ela liberou o bolinho para o profeta, a Bíblia diz que vem a bênção. Daí ela ia lá buscar farinha, crescia a farinha. Quando ela ia buscar azeite, agora eu vou falar para crente incrédulo. Se você não crê, não precisa. Quando eu casei e virei crente, o meu gás durou. Eu casado, fazia comida 3 vezes por dia. A pastora Elaine sabe. O meu gás durava 6, 7 meses. Eu fiz uma prova, o pastor Tiago doente na época. E eu fiz uma prova. Eu comia arroz um mês inteiro de uma latinha. Eu usava erva um mês inteiro de um pacote. Cada vez eu contava o testemunho, nem ela acreditava, porque na época eu acho que ela não tinha se convertido. Mas era uma loucura, eu chorava de ver a multiplicação. Cara, faz um propósito com Deus. Eu conheci gente que dizia assim: pastor, eu cada 30 dias faço o meu gás. E hoje, essas pessoas me ligam: pastor, o meu gás dura 7 meses, 8 meses. É o espírito devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Ele migra, ele corta, ele destrói, ele corrompe, ele leva. Repreende esses espíritos. E repreende o espírito de miséria, irmãos. A Bíblia falará que nós comeremos o melhor da terra. Amém? Se você não pede, não recebe. Se você não bate, não se abre. Já estou terminando, irmãos. Vou chamar o pastor Tiago aqui. Vem aqui, pastor Tiago. Ele disse que não queria pregar, mas eu vou chamar ele aqui. Eu não vou pregar mais, porque se você não ouviu que as coisas pequenas, que as coisas grandes, e eu já liberei uma palavra sobre você. Se você crê, irmãos, hoje faz 11 anos de padre, faça uma prova com Deus. Deus está fazendo algo grande aqui.